Se você soubesse o que eu sei, você saberia muito do inferno, ostentava Jeff, o mangusto falante. Um mamífero milagroso que resolveu assombrar a ilha de Man, durante o início dos anos de 1930. Mas quem, ou o que, era esse tal de Jeff? Um poltergeist? Uma criatura mística? Ou apenas uma alucinação criada por uma adolescente solitária e o seu pai? Quase um século depois, o conto ainda fascina e frustra os pesquisadores, e permanece único nos anais dos fenômenos paranormais. A estranha saga de Jeff, o mangusto falante, começou no outono de 1931, em uma fazenda isolada da Inglaterra, a ilha de Man. A fazenda foi o lar do Sr. James Irving, sua esposa Margaret, e sua filha de 12 anos de idade chamada Voirrey. James era um vendedor ambulante antes de se tornar agricultor após a sua aposentadoria. A produtividade da fazenda estava caindo, e a família lutava para sobreviver. Eles não tinham eletricidade, nem telefone, nem rádio. Os vizinhos mais próximos moravam a cerca de 2 quilômetros de distância. Em uma noite chuvosa de setembro, a família ouviu sons inexplicáveis, como se fosse um rosnado vindo de trás dos painéis de madeira que alinhavam as paredes da fazenda. James pensou que era um rato e tentou em vão encontrá-lo. Os ruídos estranhos persistiram nos dias seguintes. James armou armadilhas e colocou veneno na casa, mas não teve sucesso. Em desespero, ele até tentou expulsar o intruso latindo como um cão. Para sua surpresa, ele rosnou de volta. A criatura evasiva provou ser um mímico talentoso. Costumava irritar James repetindo obedientemente suas falas e imitando vários animais e pássaros. James só tinha que falar o nome de um animal e a criatura respondia prontamente com uma imitação. Em outras ocasiões fazia um som como se fosse um bebê balbuciando, como se tentasse a formar suas primeiras palavras. E então de repente, ele começou a falar. Certa vez, Voirrey pediu à criatura para repetir algumas rimas de músicas da época. Então a criatura repetia prontamente tudo o que lhe mandavam. Logo estava falando livremente. Apresentou-se dizendo que seu nome era Jeff e disse ser um mangusto muito inteligente. Falou também que nasceu em Delhi, Índia, em 1852. Jeff logo estava mantendo conversas regulares com Voirrey e seu pai, embora ele parecesse menos amigo da mãe. Embora James e Margaret tenham captado breves vislumbres de Jeff, somente Voirrey podia olhar diretamente para ele. Ela o descreveu como sendo do tamanho de um pequeno rato, com pelagem amarelada, um focinho achatado como um ouriço, e uma longa cauda espessa. Jeff logo se tornou um membro da família. Durante o dia, ele perambulava pela ilha montando nos eixos traseiros de ônibus e carros, segundo o próprio Jeff falou. À noite, ele voltava para casa para compartilhar notícias e fofocas que tinha aprendido em suas viagens pela vizinhança. Às vezes ele também lia itens dos jornais locais. Quando ficava cansado de conversar, de repente gritava bem alto e calava-se em seguida. Em seu diário, James escreveu: Jeff anunciava a sua presença chamando eu, ou a minha esposa por nossos nomes cristãos. A sua audição é fenomenal. Não adianta sussurrar. Ele detectava os sussurros até 20 metros de distância. Diz que você está sussurrando, e repetia exatamente o que você falava. Jeff costumava trazer coelhos para casa para Margaret cozinhar, que ele aparentemente estrangulava com suas patas dianteiras. Em troca, ele recebia biscoitos, doces e chocolate. Ele também gostava de bacon e salsichas. A comida era deixada para ele nas brechas perto do teto, e ele agarrava e comia quando ninguém estava olhando. Jeff gostava de cantar tanto quanto de falar. Ele também cantava até o hino nacional e alguns fragmentos de canções populares da Espanha. Em certa ocasião, ele ofendeu Margaret cantando uma paródia. Você sabe, Jeff, você não é nenhum animal, repreendeu Margaret. Claro que não sou, retrucou Jeff. Eu sou o Espírito Santo. Como muitos poltergeist, Jeff tinha o temperamento explosivo. Voirrey parece ter tido um pouco de medo de Jeff quando ele se manifestou pela primeira vez. Uma noite ela acabou dormindo no quarto dos pais para evitar ficar sozinha no escuro com os ruídos desumanos. Eu seguirei você onde quer que você for, Jeff disse quando ouviu a família discutindo sobre ele. De acordo com James,
Eles barricaram a porta do quarto com cadeiras e caixas e isso deixou Jeff muito mais furioso. Logo vimos o topo da porta entrando como se alguma força terrível estivesse empurrando contra ela. Mas a porta segurou. Então Jeff disse: "Eu estou entrando." Poucos segundos depois, um vaso pesado de barro caiu no chão. Escreveu James em seu diário. Jeff parecia gostar imensamente de provocar deliberadamente os pais de Voirrey. Em certa ocasião, Margaret encontrou-se sendo apedrejada com pedras enquanto caminhava pela casa. "É você, Jeff?" gritou ela. "Sim, Margaret, você é uma bruxa feia", provocou o mangusto impertinente. Jeff também se deleitava em jogar areia nas janelas do lado de fora, às vezes até tarde da noite. Os jornais de Man publicaram uma série de artigos suavemente zombeteiros sobre o Jeff, o que levou a Voirrey a ser provocada sem piedade na escola. A fama de Jeff se espalhou por toda a Inglaterra depois que James convenceu o pesquisador psíquico, Harry Price e Richard Lambert, a se interessarem pelo caso. Mas mesmo com a notoriedade de Jeff crescendo, suas visitas aos eventos se tornaram cada vez menores. No momento em que Price chegou a investigar pessoalmente, o mangusto não foi mais visto nem ouvido pela família. Em 1936, Harry Price publicou os resultados de sua investigação e escreveu um artigo para os jornais de todo o continente, pedindo para que as pessoas não acusassem explicitamente os Evings de perpetrar uma farsa. E nem por isso, Price validou suas investigações como sendo reais. Logo após um livro de Richard Lambert ter sido publicado, os Evings deixaram a ilha de Man. Jeff não os seguiu, e nem se apresentou ao novo proprietário da fazenda, o Sr. Graham. Curiosamente, em 1947, Graham aprisionou e matou um animal de aparência estranha que parecia não ser nem furão, nem uma doninha. Corresponde a todas as descrições do que era o Jeff, disse o fazendeiro perplexo à imprensa local. Graham também deixou a ilha de Man meses depois e a fazenda foi demolida. Price e Lambert deixaram várias anotações sobre as suas investigações. Em uma delas eles escreveram: "Os Evings eram a bondade personificada, e fizeram tudo por nós, exceto fazer o Jeff aparecer. No entanto, o Sr. Irving pessoalmente nos conduziu pela casa e apontou os locais das assombrações de Jeff. Vimos vários buracos, rachaduras através das quais Jeff jogava coisas, buracos através dos quais o mangusto observava os Evings e interrompia as conversas com observações engraçadas e às vezes rudes. Nós vimos as brechas por trás dos painéis por onde o Jeff pulava invisível de uma sala para outra, no andar de cima ou para baixo. No quarto de Voirrey foi-nos mostrada uma fissura onde a menina afirmava ver o Jeff dançando e no canto direito do quarto o gramofone, onde o Jeff gostava de ouvir as suas músicas favoritas. Aproximadamente à meia-noite decidimos que Jeff não tinha a intenção de aparecer e que era melhor irmos para casa. Passamos muitas horas agradáveis sob o telhado hospitaleiro da fazenda Irving, mas não conseguimos determinar em nosso papel de investigadores se tínhamos participado de uma farsa ou de uma tragédia. Uma vez que Price e Lambert tinham saído da ilha, Jeff imediatamente reapareceu. Ele disse a James que ele tinha tirado alguns dias de férias e se recusou a se apresentar para os investigadores, já que os consideravam incrédulos. No entanto, ele concordou em fazer algumas impressões em gesso de suas patas e dentes, que foram posteriormente encaminhados para o Sr. Price. Em 1970, um repórter conseguiu encontrar Voirrey para entrevistá-la sobre suas estranhas experiências de infância. Ela demonstrou relutância em discutir sua antiga vida com Jeff. Sim, havia um pequeno animal que falou e fez todas essas outras coisas. Ela admitiu. Ele disse que era um mangusto e deveríamos chamá-lo de Jeff. Mas eu gostaria que ele tivesse nos deixado em paz, finalizou Voirrey. E então, o que acharam do vídeo de hoje? Se gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Até a próxima.